desvendar um pouco Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu me chamo João Luiz e estarei com vocês em mais um vídeo. Hoje o tema do nosso vídeo, a gente vai falar a respeito do ECF, com ênfase para o lucro real. Então a gente vai falar um pouquinho do lucro real e suas particularidades. Como de costume, eu vou pedir para vocês compartilharem esse material com seus colegas, nas redes sociais, se inscrevam em nosso canal, comentem no vídeo e deixem o seu like, que é a nossa forma de medir se vocês estão gostando do material. A participação de vocês é muito importante. Antes da gente abordar um passo a passo que nós elaboramos aqui no sistema da Módulos, vou dar para vocês algumas noções básicas sobre lucro real, sobre algumas situações dentro do ECF, a respeito de LALUR, LACS, tentar desvendar um pouco desses mistérios antes da gente entrar no passo a passo. Tá? Então nós vamos começar aqui com a apresentação, falar um pouquinho sobre o lucro real dentro do ECF. Tá? Então primeiro vamos trazer algumas informações a respeito do lucro real para ambientar vocês de forma melhor. O lucro real é a regra geral para a apuração do imposto de renda, IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, da pessoa jurídica. Ao mesmo tempo em que é o regime geral, também é o mais complexo. Neste regime, o imposto de renda é determinado a partir do lucro contábil, apurado pela pessoa jurídica, acrescido de ajustes, que são adições e exclusões, requeridos pela legislação fiscal. Nós temos aqui um exemplo de como é montado o LALUR, É um exemplo bem simples, onde ele vai começar a partir do lucro ou prejuízo contábil. E a partir desse momento nós temos ajustes fiscais, que adicionam valores, e ajustes fiscais que excluem. E depois dessas adições e exclusões, nós temos, de fato, o lucro real ou o prejuízo fiscal apurado no período. Então, é com esse resultado final que nós vamos aplicar as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. Agora, vamos trazer aqui algumas formas de você apurar o lucro real. O lucro real ele tem algumas formas diferenciadas de você apurar o imposto. A primeira possibilidade que o lucro real nos traz é a forma trimestral. Os valores para imposto de renda e contribuição social serão apurados exclusivamente na contabilização dos lançamentos. Deverá haver um encerramento a cada trimestre. Lucro real anual, estimativa mensal. Essa modalidade funciona como lucro presumido. O valor dos impostos será apurado pelo fiscal, através dos lançamentos ou pelo valor lançado na tela de faturamento outras receitas. Ao final do exercício, teremos uma apuração do LALUR e LACS com o período anual. Lucro real anual, balanço, balancete de suspensão ou redução. Nesse formato de apuração, é levantado o balanço ou balancete mensal. Não é necessário ter um encerramento dentro do sistema. A cada mês é apurado o LALUR e LACS. Ao final do exercício, temos uma apuração do LALUR e LACS com o período anual. E temos a quarta possibilidade. Lucro real anual, estimativa mensal e balanço, balancete de suspensão ou redução. É a junção das duas apurações no formato anual. É possível essa troca a cada mês. Isso permite um melhor gerenciamento do imposto de renda, optando assim, mês a mês, pelo que irá recolher menos valor de imposto. Ou seja, então, de forma resumida, nós temos a forma trimestral e temos a forma anual, onde eu posso fazer estimativas, que é como se vira um lucro presumido, vai apurar lá para as alíquotas de presunção, e no final do ano eu terei um LALUR e um LACS para ajustar esse imposto, para recolher a diferença. E nós temos a possibilidade de fazer balanços ou balancetes e fazer uma apuração mensal do LALUR. E aí no final do exercício também tem que fazer outra apuração.
E a quarta opção é onde você pode juntar a estimativa e o balanço, o balancete de suspensão ou redução. Vamos falar agora um pouquinho sobre o LALUR e LACS. O LALUR e LACS são os livros de apuração do lucro real. Eles são obrigatórios para as empresas tributadas pelo lucro real, que definirá as regras para o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. O LALUR e LACS são divididos em duas partes. Parte A é a parte onde irão discriminados os ajustes por data ao lucro real, como despesas indedutíveis, valores excluídos e a respectiva demonstração do lucro real. Parte B inclui-se os valores que afetarão o lucro real de período base futuros, como, por exemplo, prejuízos a compensar, depreciação acelerada incentivada, lucro inflacionário acumulado. Vamos falar um pouquinho agora das adições, na parte A. As adições, fundamentalmente, são representadas por despesas contabilizadas e indedutíveis para apuração do lucro real, como as multas indedutíveis, doações, brindes. Exemplos de adição ao lucro real. Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas, serão adicionados ao lucro real, pela determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano calendário em que tiver sido disponibilizado para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Encargos de depreciação apropriados contabilmente, correspondentes ao bem já integralmente depreciado em virtude de gozo de incentivos fiscais previstos no regulamento do imposto de renda. Agora vamos falar um pouco de exclusões. O que nós temos de exclusão no lucro real? Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido, do período de apuração, Decreto-Lei 1598, de 1977, artigo 6, inciso 3. Item 1. Os valores cuja dedução seja autorizada pelo regulamento que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de apuração. Item 2. Os resultados, rendimentos, receitas e qualquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com o regulamento, não sejam computados no lucro real. Item 3. O prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitado a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas no regulamento, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos exigidos pela legislação fiscal, comprobatórias do prejuízo fiscal, utilizando para compensação. Ou seja, então, basicamente, a gente tem algumas situações bem específicas, como exclusões, e temos aí, de forma geral, a exclusão do prejuízo. Se você apurou um prejuízo no exercício anterior, você pode se aproveitar desse valor na hora de fazer a apuração do LALUR e o LACS. Agora, falando um pouquinho sobre a formatação de valores que serão registrados na parte A ou na parte B, como que o ECF ele parametriza isso. Então, nós temos aqui nessa tela algumas regras que devem ser seguidas na hora de fazer algum lançamento na parte A ou na parte B. Então, basicamente, aqui no primeiro quadro, nós temos, toda vez que eu for fazer uma utilização de valores na parte A, uma adição, eu tenho que ter o saldo desta conta como credor, né? A conta da parte B do LALUR. E o seu sinal de lançamento da parte B tem que ser devedor. Então, essa telinha aqui, ela traz regras de como devem ser feitos esses lançamentos, como você vai compor esse saldo, como que eu tenho que ter esse valor já na minha parte B ou através de contas da minha contabilidade. Isso aqui é uma validação que o ECF ele já faz, né, durante a importação e validação. Então, essa regrinha aqui ela é muito importante e nós vamos dar alguns exemplos do nosso passo a passo. Agora a gente vai passar
para o nosso passo a passo no sistema. Então, nós vamos mostrar alguns itens aqui agora importantes para a geração do ECF das empresas do lucro real. Bom, agora a gente vai passar para a parte dentro do sistema contábil, lembrando que a parte do ECF ele pode ser gerada a partir do fiscal também, né? Damos preferência aqui pelo contábil, para efeito de visualização de relatórios, que são importantes. Então, nós vamos passar direto aqui para a geração do ECF, tá? E suas configurações. Vamos entrar em exportações, SPED ECF, escrituração contábil fiscal. Aqui dentro nós vamos no segundo ícone, que é o ícone E, que são as configurações. E vamos falar um pouco aqui dos campos que são pertinentes ao lucro real, né, de como eles devem estar devidamente configurados. Lembrando mais uma vez que essa tela ela tem uma função de cópia, caso a sua empresa já tenha sido configurada no ano anterior como lucro real e a tributação continuar valendo para o mesmo ano, você pode estar copiando essas informações. Aqui nós vamos dar um Enter no código da empresa e depois no ano base. Feito isso, ele vai carregar os dados aqui para nós. Bom, temos aqui o campo que vai definir inicialmente a adesão pelo lucro real, que é a forma de tributação do lucro. Então, a partir desse momento que o sistema ele vai liberar alguns campos exclusivos do lucro real. Então, nesse primeiro campo, nós vamos definir aqui lucro real. E nós vamos definir em seguida o período de apuração do IRPJ e contribuição social. Então, lembrando daquelas formas de apuração que nós comentamos, temos aí duas possibilidades. A anual, que também é mensal, e temos a trimestral. Então, nosso exemplo, vamos trabalhar aqui com a apuração anual. Em seguida, eu vou definir aqui que ele é tipo de escrituração contábil, tá? Lembrando que o lucro real, por fazer a apuração através da contabilização dos lançamentos, ela é obrigatória a informação do tipo de escrituração C, contabilidade, tá? Porque haverá recuperação do SPED ECD que foi entregue. E nós temos aqui os campos de forma de tributação do período. Caso eu define como trimestral, ele vai me liberar essas posições para preenchimento. Ou como anual, eu vou estar definindo aqui essas posições. Nossa empresa ela faz adesão ao balancete de suspensão ou redução. Então, nós vamos aplicar aqui sim, e ele fez todo o preenchimento. Um outro campo importante a respeito do lucro real é que ele passa a exigir o meu método de avaliação de estoque. Então, ele vai exigir mais informações de como eu faço a apuração do meu estoque. Então, a gente está falando aqui do registro L200. Então, aqui nesse campo, eu preciso definir qual que é o método de avaliação do meu estoque. Tá? E aí eu vou seguir aquela situação que eu já defini na primeira aba, se ele vai ser trimestral ou se ele vai ser anual / mensal. É importante também que uma vez que eu preciso definir informações a mais do meu método de avaliação de estoque, vai ser necessário eu informar alguns valores nesse item chamado outros registros, tá? Nós temos aqui dentro do outros registros o item L210. Então, a partir desse momento, eu preciso informar neste item valores, tá? Nessa tela a gente vai trabalhar com valores. E aí eu tenho essas possibilidades aqui de inserir valores anual, por trimestre e mês a mês, tá? Caso os valores sejam recuperados a partir de contas, eu posso configurar esse registro através de outra tela, que eu vou estar mostrando aqui para vocês.
que é esse ícone aqui, esse terceiro ícone, que é a configuração do SPED, através de plano de contas. Então aqui ele dá a possibilidade de eu configurar algumas desses campos através das contas contáveis. Então eu não preciso indicar valores. Ele tem a possibilidade de eu indicar valores através do ícone E na configuração, ou através desse ícone, que é o ícone do dinheiro, eu posso simplesmente informar quais contas que serão representativas do meu método de avaliação do estoque. Tá? Agora nós vamos entrar um pouco na parte do LALUR. De fato, a gente vai entrar um pouco no LALUR e mostrar a respeito das apurações, né, de como nós devemos observar os valores e registrá-los. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da parte do LALUR. Tá? Então, nós temos aqui ainda dentro do menu Exportações, SPED ECF LALUR. O primeiro item a ser verificado é o item de demonstração do resultado líquido no período fiscal. Então, esse é o primeiro item que tem que ser observado, porque aqui é basicamente a nossa DRE. Então, ele vai trazer os valores da demonstração de resultado no exercício. Então, nós temos aqui os períodos, lembrando que nossa empresa ela optou pela apuração mensal / anual. Então, a partir desse momento, eu posso checar os valores que ele vai carregar nessa tela. Lembrando que esses valores eles precisam estar batendo com o nosso DRE do sistema. Tá? Uma vez que foi identificada alguma diferença na apuração do resultado, é importante estar fazendo uma validação com o relatório. Nós indicamos que seja utilizado o DRE conferência ou conferência duas colunas, porque esses DREs são montados automaticamente pelo sistema através da própria estrutura do plano de contas. Tá? Então é importante sempre estar checando se este valor, de acordo com o período selecionado, ele está batendo com o que o DRE conferência ou DRE conferência duas colunas está mostrando para a gente. Tá? Então essa é a primeira validação importante a ser feita, porque se ele listar alguma diferença, de fato pode ter problemas na associação das contas, né, naquele mapeamento que nós citamos na live. Né. Feito essa validação dos valores que ele traz, esse valor ele tem que estar diretamente no meu LALUR. Então eu tenho um resultado líquido no período, esse valor ele vai para o LALUR, ou LATS. Né. Então nós vamos entrar aqui agora em exportações novamente. SPED ECF LALUR. Parte A, demonstração do lucro real. Aqui nós vamos seguir o mesmo preceito de selecionar o período corretamente. E nós temos aqui um resultado líquido, né? Neste caso, no nosso exemplo, nós temos um prejuízo, pois está negativo. Né? E agora nós temos aqui os itens das adições. E descendo, nós vamos ter também as exclusões. Vou passar aqui rapidinho para mostrar para vocês. As exclusões. As exclusões elas começam aqui, a partir do item 94. E lá no final eu vou ter de fato a minha base de cálculo para o lucro real. No caso eu tenho aqui o resultado após as minhas adições e exclusões. Esse período que nós listamos aqui é de janeiro. Eu vou dar um exemplo no período anual, onde nós teremos as adições e exclusões para ficar mais evidente a apuração do lucro real. Tá? Então nós temos esse aqui, seria um resultado ajustado, né, o resultado definitivo, que é um prejuízo. Caso eu tenha o valor de lucro apurado aqui, isso pode acontecer, será feita a apuração do DARF, do IRPJ, da contribuição social. Essa apuração nós podemos observar aqui no item de exportações, SPED ECF LALUR, cálculo do IRPJ sobre o lucro real. Tá? Então, nessa tela,
nós temos aqui o cálculo do IRPJ. Uma vez que nós temos valores a pagar, nós temos lucro, ele vai ser feita a apuração do valor nessa tela, e o valor que for apurado para pagamento, ele vai levar diretamente para a DARF, para a emissão da DARF lá no sistema fiscal. Então, na parte de emissão de DARFs no sistema fiscal, uma vez que uma empresa ela opta pelo lucro real como regime, tudo que for apurado por essas telas, ele vai jogar, né, vai transportar esse valor para a DARF lá no sistema fiscal, tanto para a DARF de RPJ, como para contribuição social. Então, nós temos aqui, uma vez que nós tivemos lucro, ele fará o cálculo, né, e trará o valor do imposto de renda a pagar. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho da parte B do valor, como é que ela funciona, né? Antes de fazer qualquer lançamento na parte B, ele requer que seja feito um cadastro. Então, eu preciso primeiro cadastrar as contas que serão utilizadas na parte B. Então, nós temos aqui na parte B a identificação das contas. E aqui nós vamos estar cadastrando quais são os nossos itens que serão utilizados na parte B. Lembrando que eu preciso fazer o mesmo cadastro, tanto do item para o imposto de renda e a contribuição social. A forma de obtenção dos valores é praticamente igual, por exceção a códigos de identificação entre o imposto de renda e a contribuição social. Então, aqui nessa tela nós entramos aqui com o código da empresa, o ano base e o tributo. Nós temos aqui já cadastrados, vou dar um exemplo, de prejuízo acumulado, né? Então, se for necessário lançar um prejuízo na parte B, antes disso eu preciso fazer o cadastro dessa conta antes de eu iniciar o lançamento, né? Então, nós temos um exemplo aqui de um valor de prejuízo, nós temos aqui um item de prejuízo registrado. Lembrando aqui que ele vai solicitar um código, então essas informações aqui elas serão obrigatórias. A descrição, data de criação, o código para o prejuízo. Se esse prejuízo tem algum saldo inicial, se tem algum saldo que veio a transporte do ano anterior, né? E o seu indicador, né, que é o indicador de D para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social. Então, esse item do prejuízo, quando for utilizado, tem que estar cadastrando um para o imposto de renda e um outro para a contribuição social. Eles ficam exatamente iguais com as informações. Tá? Temos aqui um outro exemplo também de variações, que nós vamos mostrar um pouco de adição e exclusão. Então, a gente vai trazer um pouquinho de variação. Temos aqui um exemplo de variação monetária passiva, com a sua classificação aqui do código. Né? Nesse caso aqui ele vai reduzir o meu valor de apuração. E temos uma variação aqui também ativa. Né? Vamos mostrar agora a tela da parte B, a parte onde são feitos os lançamentos dos itens, né? Então, aqui dentro do SPED ECF Lalur, nós entramos aqui na parte B, lançamentos sem reflexo na parte A e saldos. Então, todo o valor que o valor que eu registrar aqui, ele não vai estar diretamente lançado na parte A. Então, aqui é a composição de valor, uma composição de um saldo que eu irei utilizar na parte A. Então, na parte B eu vou inserir um saldo. Temos aqui como exemplo da nossa empresa. Nossa empresa, vou mostrar aqui para vocês que ela encerrou com um prejuízo. Então, isso vai ficar evidenciado aqui pela parte A. Nós temos aqui no período anual, foi evidenciado um prejuízo. Então, ela teve aqui um prejuízo
contábil. Tá? Nós tivemos aqui algumas adições. Então, vamos falar um pouquinho dessas adições que foram realizadas. Então, nós tivemos uma adição aqui de variação cambial passiva. Foi feito o registro do seu valor, e o registro que é feito de qualquer adição ou exclusão, ele precisa ser consolidado pelo item da parte B ou por uma conta contábil. Ele tem que ter um fundamento. Esse fundamento vai ser uma constituição de saldo na parte B ou algum item da própria contabilidade, né? Como a gente viu lá no nosso exemplo, multas indedutíveis, né? Multas indedutíveis são identificados pelas contas que são registradas. Então aqui nós tivemos o item de variação cambial passiva e ele foi registrado através de contas contábeis. Então nessa tela aqui foi necessário identificar os valores das contas de forma individual, né? Então nessa tela aqui, uma vez que a gente entramos aqui com o Enter, com o Insert nós vamos inserir qual conta vai representar esse valor da minha adição. Então ele vai listar aqui para a gente o saldo, né? O quanto foi relacionado e o que sobrou. Então isso aqui é importantíssimo. Então não basta eu apenas informar um valor na minha parte A, eu tenho que dar estrutura, eu tenho que dizer de onde veio esse valor. Se ele veio da parte B, de uma constituição de saldo para utilização, ou se ele veio da minha própria contabilização. Então é aqui que eu vou estar definindo. Temos também, na nossa apuração, um exemplo de exclusão. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui nós teclamos com ESC para poder voltar para a tela de seleção aqui dos itens. Vamos descer um pouco aqui, vamos enquadrar melhor aqui a tela. Pronto. Descendo aqui nós temos, vamos entrar aqui nas exclusões. Então, nossas exclusões começaram aqui no item 94. Temos aqui também uma variação cambial ativa. Tá? Então essa exclusão ela vai diminuir o meu lucro para a apuração do lucro real. Então lembrando que a adição ela aumenta e a exclusão ela diminui, né? Esse valor que está a diminuir, ele foi constituído com um lançamento na minha parte B. Ele foi feita a constituição desse valor inicialmente na parte B. Nós vamos mostrar aqui como é que foi feito. Então nós entramos aqui na exportações, SPED, ECF e Lalur. Parte B, lançamentos sem reflexo. E aqui nós vamos selecionar os dois itens e mostrar como foi constituído essa variação. Então a variação ela foi registrada aqui dentro da nossa parte B. Foi feito o lançamento no valor a ser utilizado na parte A, com indicador de débito. E posteriormente eu posso utilizar esse valor registrando na minha parte A. Então, basicamente, qualquer valor que eu inserir na minha parte A do Lalur, eu tenho que dizer qual a sua composição. Como eu falei anteriormente, pode ser através de contas contábeis ou da própria parte B. Depois desse lançamento de exclusão, nós vamos ter aqui no final da listagem o nosso lucro líquido ajustado. Então aqui é o lucro ou prejuízo, né? Aqui nós temos o valor final depois que eu fiz a apuração. Então, lembrando, eu começo a minha parte A do Lalur ou do Lax com o lucro ou prejuízo contábil. Depois disso, eu realizo as adições ou exclusões. Adições e exclusões que precisam ser contém informações de contas contábeis ou de um saldo na parte B. E por último, nós temos aqui de fato o lucro real ou prejuízo fiscal, né? Então nós temos aqui o valor ajustado. Então, o resultado do nosso exercício de 2020 anual, ele
mesmo com as adições e exclusões, ele terminou em prejuízo, né? Uma vez que eu termino o período de apuração com prejuízo, seja ele trimestral ou anual, como nosso exemplo, é necessário registrar esse prejuízo na parte B do LALUR. Isso porque ele poderá ser utilizado para abatimento no próximo período de apuração. Então, uma vez que eu tenho esse valor aqui registrado de prejuízo, se faz necessário lançar ele na parte B. Então, nós entramos aqui em exportações, SPED SF LALUR, parte P, lançamento sem reflexo na parte A e saldos. E aqui nós precisamos registrar esse prejuízo fiscal conforme o seu período que foi apurado, né? Então, nós temos aqui o lançamento do prejuízo. Nesse caso aqui, o prejuízo acumulado. Nós temos exatamente o mesmo valor que foi registrado na parte A. Temos que fazer esse mesmo lançamento tanto para a contribuição social como para o imposto de renda. Então, assim, a apuração do lucro real, que é o LALUR, né, e o LACS, eles sempre têm que estar exatamente iguais, né? O lançamento que for registrado no LALUR tem que ser registrado no LACS e vice-versa. Então, se eu registrei um prejuízo, tenho um prejuízo fiscal, eu preciso fazer o lançamento desse prejuízo na parte B do LALUR e na parte B do LACS. Lembrando que a única diferença nesse caso entre o imposto de renda e a contribuição social é o seu indicador de lançamento. Quando tratamos do imposto de renda, o seu indicador de lançamento é prejuízo do exercício. Quando tratamos da contribuição social, o seu indicador de lançamento é base negativa da contribuição social. Tá? Então, só se faz necessário o registro do prejuízo. Se a minha empresa ela obteve lucro nas apurações, eu não preciso registrar esse valor de lucro na parte B. Então, parte B, voltando à sua finalidade, ela é para registro de saldos e valores que serão usados futuramente. Então, o prejuízo ele pode ser compensado e é por isso que eu tenho que registrar ele na parte B. Feito isso, esses lançamentos, e feita a apuração, através dos itens que estão aqui no SPED SF, LALUR e LACS, nós podemos fazer a geração do ECF. Tá? Então, aqui a gente não vai mudar nenhuma informação, aqui nós confirmamos os dados, né? Esses dados que nós listamos aqui com mais detalhes na nossa live. Aqui nós já vamos partir para a geração do arquivo. Ele vai fazer toda a montagem da declaração. Lembrando que é importante estar com o programa do ECF atualizado. Como nós vimos na live, ele teve uma atualização no mesmo dia, né, no dia anterior. Então, isso é muito importante. Estar com a versão do programa atualizada, porque você só vai ter uma mensagem da Receita avisando isso quando você fizer a transmissão, né? Então, é muito importante sempre estar checando a versão. Se a versão que está instalada é a última que está no site da Receita, para que não haja problemas na hora da transmissão do arquivo. Aqui dentro nós vamos fazer a importação. Então nós vamos entrar aqui no atalho de importação ou através de arquivo importar. E vamos pegar o arquivo que foi gerado. Aqui ele vai listar os registros que serão importados. Então, nós vemos aqui registros específicos para o lucro real, né? Nós temos aqui o bloco L, temos o bloco M, né? Então, temos o bloco N. Então, são informações, verificamos que o arquivo está composto por informações do lucro real. Vamos dar OK. E ele vai fazer a importação.
ele vai validar o arquivo, né? Está importando, checando a estrutura do arquivo, os seus blocos. E feito isso, ele vai dar o resultado aqui para a gente. Ele vai trazer essa tela, a qual a gente já discutiu na live. Então aqui ele vai trazer informações de mensagens de transporte. Se eu quero que o ECF refaça os cálculos dos impostos, ou se eu opto pelo que já está sendo levado no arquivo, né? Então aqui basicamente não vai mudar, né? Uma vez que o sistema da módulos já informa também os valores de impostos. Vou colocar aqui que não. E ele traz aquela mensagem que não é de validação final ainda. A gente vai ignorar ela para poder fazer a validação do arquivo. Agora, de fato, nós vamos entrar na validação. Ele listar para a gente se tem alguma pendência. Agora que o nosso arquivo validou, nós temos aqui a listagem de erros e advertências. Tá? Lembrando que erros são informações que impedem a minha transmissão e advertências, né? São informações que deverão ser verificadas, são importantes, mas não impedem a transmissão. Então, basicamente aqui vamos aqui listar os nossos erros. Então, nós temos aqui erros a respeito da recuperação do ECD. Lembrando que, como é uma empresa do lucro real, ela é obrigatória a recuperação do ECD. Então, ele solicita a recuperação, ele traz algumas coisas, algumas informações sobre o campo que não foi preenchido, que é obrigatório, porque é através da recuperação do ECD. E outro fato importante aqui do processo de validação, além da recuperação do ECD que deve ser feita, é a recuperação da ECF anterior. Isso também ele é fundamental, lembrando que a recuperação da ECF, ele às vezes não trata na validação, é somente na hora de transmitir que ele vai te lembrar. Então, uma vez que foi transmitida a ECF no ano anterior, se faz necessário a recuperação dela. Então, recuperar o ECD, recuperar a ECF e fazer uma nova validação. E aí ele vai listar o resultado da validação do ECF e a partir desse momento você pode estar fazendo a transmissão, pode estar assinando e transmitindo o arquivo. Lembrando que esse nosso vídeo ele traz informações mais listadas para o lucro real, né? Falamos um pouco aqui de informações do lucro real, sobre adições e exclusões, informações maiores, mais detalhadas a respeito de geração, associação. Recomendamos que visualizem o material da live, lá ela está bem detalhada. Então é isso, pessoal. Espero que esse material tenha colaborado aí na elaboração da ECF. Vamos deixar aqui no nosso link o formulário, caso tenha dúvidas, algum problema. Sugestões também podem estar nos encaminhando. Participem nos comentários, isso é muito importante, e podem contar com a nossa ajuda, que nós estamos aqui à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.